Olá pessoal, vamos começando aqui mais uma aula nesse esquema de coronavírus. Espero que todos estejam bem e a gente vai fazendo as aulas por aqui, vou atendendo vocês pelo Lava e a gente vai dando continuidade na nossa disciplina, ok? Hoje nós vamos então começar falando sobre o assunto panorama sobre a tecnologia da informação, o que corresponde ao item 1.4 do nosso material. Esse panorama que nós vamos falar hoje, ele abrange algumas coisas interessantes, como, por exemplo, como se situam as tecnologias de informação, qual sua relevância no ambiente organizacional. Vamos falar também sobre algumas tecnologias, equipamentos utilizados em algumas aplicações, mostrar algumas tecnologias que podem transformar nossas atividades, que certamente vão transformar nossas atividades de maneira dinâmica e inteligente, sob o ponto de vista sempre da gestão da informação, lembrando que a tomada de decisão depende totalmente da gestão das informações, da qualidade das informações. Então, vamos também conhecer as formas de transações comerciais pela internet. A primeira coisa que nós vamos ver chama-se software RIA, Rich Internet Application, ou em português, aplicações ricas na internet. A utilização de aplicativos de cloud computing tem elevado a web de uma biblioteca online, que era o que ela era no início, para uma poderosa plataforma de computação, transformando atividades que tradicionalmente eram executadas por software instalados em computadores em aplicações conhecidas como RIA. O que acontece? Antigamente nós não tínhamos a rede tão forte, tão segura, e as empresas desenvolviam seus aplicativos para rodar dentro dos próprios ambientes corporativos. Não rodava dentro de um navegador, e se era dentro de um navegador, ainda assim era restrito à rede interna. Depois as coisas foram mudando, e hoje nós podemos ter então as aplicações quase que toda sua totalidade rodando dentro de navegadores de internet, com um jeitão de internet, de navegação, como a gente vê nos principais sites. Essas aplicações, então, utilizam software que tem todas as funcionalidades de uma aplicação tradicional, porém, elas são executadas dentro de navegadores web, não necessitando de nenhuma instalação de aplicativos específicos em micros locais. Isso facilita sobremaneira a utilização a distribuição principalmente, não só a utilização, mas também a distribuição de software, porque qualquer um que tiver um endereço, tiver login e senha, consegue acessar esses aplicativos. Não é necessário fazer a distribuição do software, fazer qualquer tipo de instalação, problemas de compatibilidade, não são mais requisitos mínimos. Basta que ele rode dentro do navegador e o software vai rodar adequadamente. Isso facilita muito, muito as aplicações. O software RIA, então, é resultado de um aperfeiçoamento contínuo das linguagens de programação e também das plataformas de hardware e software que são desenvolvidas explorando o máximo de recursos que nós temos na plataforma web. O fato de estar online permite enfatizar os benefícios de um software colaborativo. Ainda sobre Rich Internet Application, alguns exemplos são Google Docs para edição de documentos, Google Maps, mapas interativos, Adobe Photoshop Express para edição de fotos, a plataforma Microsoft Office 365 para edição de todo tipo de documentos, tal qual o Google Docs, o SharePoint também da Microsoft, que é uma plataforma colaborativa de aplicações empresariais ou corporativas, Flickr para compartilhamento de imagens, o Trello, gerenciamento de projetos, entre muitos outros. Então, a ideia da aplicação compartilhada é que várias pessoas podem estar alterando, estar consultando um documento ao mesmo tempo. Isso faz com que as revisões não sejam mais necessárias. Aquelas marcas de revisão, quem está com o documento, espera o outro acabar, isso não existe mais nesse mundo colaborativo. As coisas são todas feitas online em tempo real e isso acelera muito o desenvolvimento dos documentos e demais aplicações. O Google Maps se torna interativo à medida que o próprio usuário
quando ele traça um caminho, vai informando problemas e coisas que ele vai encontrando pelo caminho, ou até mesmo o próprio deslocamento do usuário acaba sendo uma informação importante para alimentar o sistema retroativamente, e a tomada de decisão de novos caminhos pode ser feita em função de demórias e atrasos que esse usuário esteja enviando para o Google Docs, até mesmo involuntariamente. O próprio sistema se encarrega disso. Esses são alguns exemplos de software, então, dessa leva, né, do Rich Internet Application. Outra coisa interessante para nós falarmos é sobre o e-business. O e-business, como nós conhecemos mais fortemente, ele trata do e-commerce. Mas o e-commerce, na verdade, é só um pedaço do e-business. O e-business é muito mais do que o e-commerce. Então, vamos ver alguns detalhes. O e-business, então, vem do termo electronic business, o Ezinho, né, então é de electronic, ou negócio eletrônico. É a realização de atividades comerciais com uso de computadores, redes e internet, em qualquer lugar, em qualquer hora, por qualquer pessoa. O e-business não está necessariamente relacionado com venda ou compra de produtos ou serviços, mas sim ao processo de negociação online. No final da negociação, pode ou não haver uma transação comercial. Então, esse é um conceito um pouco mais amplo do que o e-commerce, como eu falei antes. Isso é dito pelo Baltzar e Phillips em 2012. Aí sim temos o e-commerce, o electronic commerce, ou também temos o mobile business, ou m-business. O termo e-commerce, electronic commerce ou comércio eletrônico, refere-se então apenas às transações online de compra e venda, enquanto o termo e-business, derivado do termo e-commerce, se refere à realização de negócios na internet, não apenas de compra e venda, mas também de atendimento ao cliente, colaboração com os parceiros de negócios e por aí vai. O termo M-Business, ou Mobile Business, ou negócios eletrônicos móveis, corresponde à versão móvel do e-business. Trata de negócios eletrônicos realizados por meio de dispositivos móveis, como tablets e smartphones. Isso tudo segundo o O'Brien, em 2011. Aqui temos alguns exemplos de siglas que são utilizadas nesse mundo do e-business, e elas fazem parte, então, de quem trabalha com essa parte, né? Vamos a elas. Então, temos ali 7 tipos de usuários ou entidades, então, que fazem a parte de agentes. O primeiro, à esquerda em cima, é o governo, depois nós temos a empresa, depois a empresa também, empregado dessa empresa, aqui governo novamente, consumidor e consumidor. E aqui nós temos, relacionando as setas, os tipos de negócios. Então, entre governo e governo, nós temos o G2G, ou G, 2G. O 2, em inglês, acaba sendo to, fica como o to, como se fosse G2G. Né? É uma forma coloquial de se escrever as coisas em inglês. Governo para empresas, G2B. Empresa para governo, B2G. Então, a empresa assume o B da sigla, de business. G, governo assume a letra G, né, de government. Aqui, entre empresa e consumidor, nós temos o B2C, né, business to consumer, consumidor em inglês. Do consumidor para a empresa, nós temos o C2B, consumer to business. Entre governo e consumidor, nós temos G2C, Government to Consumer. Do consumidor para o governo, C2G, Consumer to Government. Entre consumidores, C2C. Entre empresas, B2B, Business to Business. E entre empresa e consumidor, quando nós temos duas empresas fazendo uma parceria para atender o consumidor, nós temos B2B2C. Finalmente, da empresa para os seus empregados, B2E, Employment, e do empregado para a empresa, Employment do Business, ou E2B. Então, essas são as relações mais comuns, mais coloquiais que nós vemos no mercado de e-business, e eles são importantes para a gente conhecer, então, como esse mercado funciona um pouco melhor.
Vamos para o outro assunto, que é o sistema de tomada de decisão. A área de negócios das empresas, ela cresce muito rapidamente. A importância da tomada de decisão da área de negócios também se torna cada vez mais importante. Quanto mais informações o negócio gera, mais difícil é a tomada de decisão. A quantidade de informações que precisam ser compreendidas e analisadas para tomar boas decisões cresce exponencialmente. Antes do uso dos computadores, as pessoas podiam confiar em relatórios manuais para tomar decisão, porque a quantidade de informações era limitada. Nesse ponto, valia muito o feeling da pessoa, a experiência que ela tinha. Então, os executivos, quanto mais idade eles tinham, mais eles eram valorizados, porque eles sabiam tomar decisões e tinham muita experiência, muita coisa já tinha acontecido. Hoje em dia, os executivos são extremamente jovens, na faixa de 30 anos, nós temos os diretores das principais empresas. E a experiência que eles não têm, eles compensam usando as informações que se têm dos sistemas. Então, os sistemas têm que ser extremamente precisos, extremamente rápidos, para apoiá-los, então, nessa tomada de decisão. Bom, o avanço das tecnologias, as inovações da comunicação e a globalização resultaram em um aumento considerável do volume de informações disponíveis e também das alternativas que precisam ser consideradas, tornando praticamente impossível tomar decisões sem o uso de sistemas de informações. Ainda falando sobre sistemas de tomada de decisão, decisões com alto nível de complexidade envolvem muito mais informações do que o cérebro humano consegue compreender e processar, exigem prazos cada vez mais curtos para a tomada de decisão. As pessoas não têm mais tempo suficiente para examinar e analisar todas as informações manualmente. Os sistemas de informação executivos mais avançados já utilizam inteligência artificial para ajudar esses executivos a tomar decisões estratégicas. Isso em 2012, imagina hoje em 2020. Um modelo de tomada de decisões bem conhecido, desenvolvido por Herbert Simon, divide essa categoria em 3 estágios: informação, projeto e escolha. E esse modelo foi mais tarde expandido por George Huber com 5 estágios. Estão aí eles. Primeiro é a inteligência. Nesse estágio são identificados os potenciais problemas, as oportunidades e os recursos e limitações ambientais. Depois vem projeto. Nesse estágio são desenvolvidas as soluções alternativas para o problema e avaliadas suas respectivas viabilidades. Depois vem a escolha, onde são selecionadas as ações que deverão ser tomadas para alcançar os objetivos, com base nas alternativas anteriores, obviamente. Depois vem a implantação. As soluções escolhidas são colocadas em prática. E, por fim, o monitoramento. Nesse estágio, os tomadores de decisão avaliam as soluções implantadas e determinam se os resultados esperados foram alcançados, fazendo então os ajustes necessários para que esses objetivos sejam plenamente atingidos. E esse ciclo pode recomeçar com uma nova inteligência e melhorias, um novo projeto, novas escolhas, implementação, monitoramento, e assim o ciclo permanece sempre evolutivo, trazendo soluções cada vez melhores. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora, e em seguida nós vamos voltar com a continuidade disso, já que tocamos no assunto estratégico, vamos falar um pouco mais sobre a inteligência artificial, ok? Então, até daqui a pouco, pessoal.